No episódio de hoje, vamos falar um pouquinho sobre busca espiritual. Bem, a história que eu quero contar para vocês hoje, dentro desse nosso bate-papo aqui, foi de uma história bem interessante, de um papo super legal que eu tive há um tempo atrás com uma cliente, uma jovem senhora, que, enfim, com uma característica muito intensa nas suas buscas e descobertas, e durante um tempo da sua vida, no que se refere à sua vida escolar, né, no colégio e tudo mais, e depois nas suas incessantes buscas na universidade, entremeada com ativismo, entremeada com movimentos populares, e, enfim, tudo aquilo que os anos 70, 80, 90 até nos proporcionaram, tá? Alguns de vocês que está aqui nos assistindo, nos ouvindo, passou por isso com uma maior ou menor intensidade, enfim, pode ser que sim, pode ser que não, mas de todo modo nós ficamos impactados com isso. Bom, quando a gente passa por um processo como esse, né, a gente vem construindo a nossa história. Eu sempre gosto de dizer falar um pouco sobre essa questão, que é aquilo que faz parte das coisas que eu tenho certeza. Quando eu digo das coisas que eu tenho certeza, é porque eu já vivi algumas experiências tão intensamente com relação ao que eu vou falar para você, e que na verdade eu vou repetir, provavelmente você já deve ter ouvido isso de mim em outro momento, né? Eu tenho tanta clareza com relação à história da nossa alma, né? No sentido de que ela pode ter vindo de uma outra, de uma outra orbe planetária, com uma outra configuração existencial. Pode ser que sim, pode ser que não, né? Como uma transmigração de alma. Muito bem. Esse, claro, é um assunto transcendente. Mas o que é mais palpável é o processo reencarnatório. Nesse processo reencarnatório, nós trazemos, no momento desse acoplamento desse conteúdo psíquico, espiritual, essa alma, a hora que ela se ajusta a essa nova biologia, a esse bebê que vem sendo construído, vem evoluindo no processo gestacional, começa-se nesses primeiros momentos a construção de uma história. Então, a construção, a parte introdutória, que são os propósitos de nossa alma, está lá na 5ª dimensão, que tem uma geometria muito específica. Depois, ele acopla-se à nossa biologia e vai sendo estruturado a ponto de produzir uma história. Na medida que a gente vai evoluindo, tanto na vida gestacional, depois no momento do nosso nascimento, depois toda a nossa trajetória de quando a gente é bebê, a nossa infância, adolescência, juventude, vida adulta, tá? Em todos esses momentos, essa construção histórica, esse passado, ele é a 4ª dimensão, que também tem uma geometria e que também tem um caráter ressonante. Voltando à história dessa nossa amiga que me inspirou, que me motivou a fazer esse podcast, esse filminho hoje aqui, repito para você, da mesma forma como eu estou falando contigo aqui, você pode ter uma descrição aqui embaixo que tem o nosso podcast, né? Então, fazendo essas coisas simultaneamente. Está sendo uma experiência super legal fazer esse trabalho, porque aquilo que a gente já fez nos nossos arquivos de áudio acabou se tornando algo muito de um consumo, de uma necessidade, que eu fiquei impressionado, né? O que eu fiz? Eu estou começando a transformar isso tudo em podcast. E na medida que eu vou gravando algumas coisas em vídeo, eu também gravo em áudio, só para vocês ficarem atentos a essa fala. Então, quando eu comecei a contar essa história
para essa minha paciente, né, para essa minha cliente, eu permiti que ela falou quase uma hora seguido, deixei que ela contasse toda a sua história. E qual não foi minha surpresa que durante várias etapas do seu processo de transitoriedade, de uma escola para outra, de um curso universitário para outro, de uma questão afetiva para outra, de uma mudança de cidade, ela teve essa experiência de mudar para muitos lugares, né? E o que acontece quando isso vai esse tipo de comportamento, esse tipo de vivência nos deixa fragmentados, a ponto dela dizer, puxa vida, eu tenho algumas coisas em tal cidade, tenho outras coisas na outra cidade, agora que eu vim para cá e eu estou agora assim, tudo. Então, todos esses fragmentos dessa maravilhosa história foi deixando marcas no passado. E uma coisa que ficou muito bem clara na nossa conversa, eu tive a oportunidade de expressar, ficou, agora, nesse exato momento, eu não sei o que fazer. Quando a gente não sabe o que fazer, eu vou parafrasear o Dr. Edward Bach. É possível que a gente comece a adoecer. Antes que isso aconteça, vamos retomar o nosso caminho. Tá, mas eu não sei qual é o caminho que eu devo tomar. Eu não sei qual é a próxima etapa da minha vida. Eu não sei qual é a jornada que eu devo seguir agora, para que lado eu vou. Então, esse modelo, essa ideia, esse conceito de uma busca interior, de uma busca espiritual, nada mais é do que você encontrar os propósitos de sua alma. E quando eu falo busca espiritual, eu não estou falando, gente, de colocar uma indumentária de sacerdote, colocar os colares, os mantos, os turbantes. Não é isso. Não é lá, não é especificamente no templo que você vai encontrar as respostas para a sua vida espiritual. Fique certo disso. Nos templos você exercita a sua fé. No templo na lida religiosa você exercita a sua fé. Os ritos religiosos, por exemplo, a meditação e a oração, isso é um rito. Ele permite que você se distancie um pouco do seu cotidiano, dos seus afazeres, das suas práticas diárias e o coloca num estado onde você se liga a um padrão vibratório diferente do padrão vibratório que você está imerso neste momento, ok? Então tá, vamos alinhavar melhor um pouquinho essa história aqui. Eu estou aproveitando esse fato em si para que você, ao concluirmos essa nossa fala, você consiga perceber o quão importante é a busca espiritual. Eu estou chamando a atenção para isso. Que a busca espiritual ela tem um papel fundamental na nossa ascensão. Eu não estou falando de ascensão, gente, pelo amor de Deus. Não se trata aqui de todo mundo mijar água benta, não é essa a ideia. Não transformar ninguém em santo. Mas a ascensão espiritual é aquele momento onde você serenamente, onde você conscientemente, plenamente, encontra as respostas serenas e tranquilas, com absoluta seguridade, que você está fazendo o que você gosta de fazer, que você está produzindo coisas que são fundamentalmente importantes. Se você é um professor, se você é um pesquisador, produzindo conhecimento. Se você é um advogado, um jurista, você é um operador do direito. Se você é um médico, por exemplo, você, através da sua praxis, do seu estudo, você cura as pessoas, você dá a elas a oportunidade de se recolocarem no caminho da saúde e do bem-estar.
Isto é a elevação espiritual. É você estar pleno naquilo que efetivamente tem a ver com a história da sua vida. E eu me remeto àquilo que está antes do nosso nascimento. Aquilo que transcende a nossa alma, a nossa existência. Aquilo que está ligado à nossa alma. Está lá na quinta dimensão. Aquilo que é essencial em nós. Cuja geometria, a quinta dimensão, nós não a conhecemos plenamente. Nós não temos isso muito claro. Tá? Pois muito bem. E aí chegou uma etapa da nossa conversa onde nós tínhamos que começar a trabalhar terapeuticamente. O diagnóstico dessa história foi isso. Eu tenho um desejo, porque foi a hora que eu perguntei, afinal de contas, o que você quer? Né? Que eu fiz essa pergunta. Quando eu fiz essa pergunta, aconteceu um negócio muito interessante. É nessa hora que eu saio de cena, uma técnica que eu utilizo no consultório, quando eu tenho uma pergunta impactante e que isso precisa de uma reflexão do paciente, eu saio de cena daquela posição na minha cadeira, ao lado do cliente, que eu fico ali com ele durante um bom tempo, durante toda a sua narrativa, toda a sua descrição, contando toda a sua história, eu estou ali junto. Tá? A hora que eu parto para as perguntas que vão ter um processo de transformação, é a hora que eu saio de cena. O que é sair de cena? Eu estou aproveitando, te dando essa dica, você que trabalha com consultório, né, é algo que é um recurso não verbal. Muito embora eu deixe isso claro com o paciente, vou sair de cena agora, né, e vou fazer uma outra coisa, para que você reflita sobre isso. E ao mesmo tempo, depois que eu faço isso, de uma forma velada no primeiro momento, eu dou ao paciente a possibilidade dele raciocinar sobre isso. Então eu vou te contar como é que se faz isso. Tá? Eu perguntei a ela, afinal de contas, o que é que você quer? Afinal de contas, o que é propositivo para você? Qual é a tua ideia agora, nesse momento? Eu deixei essa pergunta e fiz essa pergunta da mesma pergunta de umas 3 maneiras para fazer com que o cérebro partisse. Esse é um recurso linguístico interessante. Tá? Eu levantei da cadeira e falei, você me dá licença um pouquinho? Eu fui até o banheiro, deixei a porta do banheiro aberta, fui lá e lavei a minha mão. Não lavou não, fui fazer outra coisa. Tá? Deixei que ela ficasse ali um momento refletindo sobre isso. Foi um momento mágico. Aí eu passei por ela, não dei as costas para ela. Tá? Meu consultório ele é amplo, então você pode transitar bem ali. Tem a maca, tem a mesa de tarô, tem a outra cadeira de hipnose. Então é um lugar amplo. E eu saí e saí de frente para ela. Eu ofereci aqui um pouquinho de água. Aí ela, sim, por favor. Aí eu estava lá olhando para ela, estava de longe. E mesmo assim eu percebi aquela condição onde ela baixou a cabeça e foi procurar uma resposta lá nas profundezas da sua alma. Tá certo? Isso é mágico. Quando você leva o paciente para este estado, ele vai buscar nas profundezas de sua alma a resposta para aquilo que ele está buscando, para aquilo que ele busca. Tá, quando ele vai para as profundezas da sua alma, ele esquece toda a sua história e pula para a quinta dimensão. Pula para um momento histórico antes da sua concepção. Olha, ele pula para... Isso é um fragmento de conexão de quinta dimensão em que o paciente vai lá para buscar onde está a minha história, o que é que eu tenho que fazer, o que é que eu preciso fazer nessa minha existência. É um lampejo, é um flash. Só que tem um detalhe fundamental nesse processo. E que se você não ficar atento, você que está me ouvindo agora, você que está me assistindo, tá? O que é muito importante que você saiba nesse momento. A quinta dimensão tem uma geometria, que é diferente da geometria da quarta dimensão e que é diferente da geometria da terceira dimensão. A terceira dimensão você conhece, largura, comprimento e altura.
Tá? A quarta dimensão, existem múltiplos terceiras dimensões, múltiplos eventos que constroem a nossa história. Tá? E a quinta dimensão, bom, a quinta dimensão é a dimensão divina, é a dimensão onde se organiza a consciência divina. O que está além disso, bem, o que está além disso foge à nossa compreensão, foge ao nosso entendimento, ok? A quinta dimensão é a dimensão de luz, é hiperlúmina, ou de frequências muito altas. Então, se nós não temos um exercício de acesso à quinta dimensão, vou e volto, eu não tenho manejo, eu não tenho hábito de fazer essa ida e vinda. Quando eu vou, tudo para mim é desconhecido. Tudo para mim é algo que é a mesma coisa que eu te convido. Eu te convido, por exemplo, aconteceu comigo semana passada, tá? Eu fui com a minha família, com o meu grupo, com a Tânia, com os meninos, todo mundo, com a minha nora, eu fui fazer uma trilha. Eu não sabia para onde eu ia, cara. Eu fiquei, num primeiro momento, fiquei perdido. Tá? A hora que eu cheguei, que eu fui transitar pelo caminho, tinha algumas trilhas com bifurcações dentro da mata, eu fui tentando memorizar o caminho de ida para poder fazer o caminho de volta, raciocinando. Só que é diferente, cara. Andar pela rua é uma coisa, e andar por uma trilha no mato é diferente. Tá? Muito embora eu acho legal, eu acho bacana, eu não tenho esse hábito de ir e vir e voltar para fazer trilha. Tá? As questões pessoais me impedem, até então estavam me impedindo de fazer isso. Bom, o que eu quero dizer com isso para você? Que quando você vai para a quinta dimensão, eu vou te explicar como é que você faz para ir para a quinta dimensão. Quando você vai para lá, você está andando em caminhos tortuosos. Muitas vezes, é uma frase que eu sempre uso, é como se você estivesse andando em selva fechada em noite de lua nova. A gente se perde, cara. Às vezes você se embrenha ou tenta entrar e às vezes é tão assustador ficar face a face com a história, com os propósitos de nossa alma, que às vezes a gente volta assustado com aquilo até que não viu. Então, agora começa o nosso treino, que é a dica que eu quero dar para você agora, através desse trabalho que eu estou fazendo do podcast, tá? E que estou transmitindo também em vídeo. Isso eu acho que fica super legal. Bom, toda vez que eu vou utilizar um recurso que é uma obra que fez uma grande diferença na minha vida. Tá? Essa obra é o livro de Serge Lange, do meados do século XX, que é a Vida Intelectual. Eu, quando li esse livro pela primeira vez, eu vi uma recomendação dessa obra e depois eu falei, puxa vida, vou ler, né? Achei interessante. A pessoa que me fez a recomendação fez o prefácio da obra. E eu falei, peraí, isso tem um peso muito grande, né? O prefácio da edição em português, que é uma edição revisada e tá Vida Intelectual, tá? Para você que tá me vendo aqui no YouTube, tá aqui a capa do livro, Vida Intelectual. Então essa daqui. Pois muito bem. Ali ele fala exatamente como é que você faz para ir para a quinta dimensão. Ali está o truque, ali está a chave. Eu vou te explicar em 3 passos como é que você faz. Ir para a quinta dimensão, ter um acesso, uma ascensão espiritual, ter uma vida espiritual plena, ela passa obrigatoriamente por um processo intelectual. Você tem que você tem que se tornar realmente um intelectual. Quando eu digo intelectual, sou enfático nesse aspecto de que você realmente te tornes um intelectual na acepção verdadeira da palavra, que é basicamente o seguinte: você começa a estudar um determinado assunto, política internacional, economia de mercado, microbiologia, eletrônica fina, processamento, seja o que for, mas que você, ao estudar,
você vai aprofundadamente naquela área do conhecimento. Depois que você estudou um determinado tempo, você vai fazer uma experimentação acerca daquilo que você estudou. Você vai tornar isso prático. Tá? Não existe a possibilidade de você construir um conhecimento e ao mesmo tempo isso não ser aplicativo. Isso não vale para porra nenhuma. Tá? Então, sigamos junto. Então, depois que você assimilou um determinado tipo de conhecimento, você leu alguns autores, provavelmente esses autores são autores que fazem parte de uma lista de recomendação da tua área de interesse, da tua área de estudo, pode ser uma, ou duas, ou três, é o meu caso, eu tenho algumas áreas de interesse, que eu tenho uma biblioteca, quem está me assistindo pelo YouTube, aqui atrás é essa daqui que vocês estão vendo atrás aqui, é a biblioteca de estudo desse momento. Essa é a literatura que está aqui, fora mais um pouquinho que está aqui em cima, que é material de leitura. Bom, o que eu faço com isso daqui? No primeiro momento, eu assimilo a informação. Depois eu vou testar para saber se essa informação que me foi passada através desses autores, elas são executáveis. Quando eu não tenho um determinado sucesso, ou não obtenho um determinado resultado que eu espero, eu vou para a próxima etapa. Onde foi que eu errei? Se eventualmente eu errei. Onde foi que eu deixei de dar uma atenção? Então, tudo isso são perguntas que eu faço e muitas vezes eu não tenho resposta. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou para o meu exercício espiritual. Eu vou agora para a minha nave que vai me levar para a quinta dimensão, que é o meu banquinho de meditação. Tá? Quem está me assistindo é o meu banquinho de meditação. Esse aqui, tá bom? Muito bem. O meu banquinho de meditação é um banquinho, gente. É um banquinho. Você pode ter o banquinho que você quiser. Tá? Mas por que é banquinho? Porque eu tenho um problema na coluna lombar e eu não consigo fazer o meu trabalho de meditação e oração sentado no chão. E eu preciso de um banquinho. Isso aí, para fazer meditação e oração. Então eu tiro todos os dias da minha vida. Na primeira hora da manhã, eu acordo, eu vou para o banquinho. Me sento ali 15, 20 minutos. Faço a minha higiene pessoal, minhas necessidades básicas matinais. E aí vou para o banquinho. 15, 20 minutos. Este momento é o momento em que eu simplesmente desligo a minha mente, respiro profundamente. Eu vou, numa outra oportunidade, eu vou discutir com você algumas técnicas de meditação que são bastante efetivas e fácil de executar. Inclusive, essa é uma instrução que eu posso até passar aqui pela turma do podcast. É bem facinho mesmo. Tá. E aí, é neste momento que eu posso colocar uma pergunta, posso colocar uma questão, posso colocar uma dúvida, uma incerteza que eu carrego comigo. E aí, aí eu recorro àquilo que existe de sublime na minha alma, que existe de sublime na sua alma, que é a nossa conexão com o Pai, que é a nossa conexão divina. Né? E é nesse momento que eu, em oração, aí é por sua conta, em oração, numa súplica sincera, eu procuro iluminar a minha aura, procuro iluminar a minha mente, procuro iluminar o meu coração, né? E permitir que agora eu tenha um elo conectivo, ligar aquele elo conectivo entre você, aqui na terceira dimensão, numa manhã, pode ser uma manhã de sol, uma manhã chuvosa, não importa, numa manhã, eu faço isso de manhã, você pode fazer a hora que você quiser, antes de dormir, à noite, enfim, a hora que você quiser, não há problema nenhum. Aí se liga, aquele elo conectivo, aquele fio, aquela fibra ótica, que vai trazer da quinta dimensão, ou vai levá-lo em processo meditativo profundo, né, onde você vai para esse ambiente, onde a geometria é outra. Não adianta você querer levar o seu corpo, não adianta você querer levar a sua condição perispiritual. É um outro elemento da tua constituição vibratória que se ajusta a esse campo vibratório da quinta dimensão, e é ali na quinta dimensão que você vai tomar contato com formas astrais, formas espectrais, inteligências
que estão afinados com você, que vibram no mesmo tensor vibratório que o seu. Nesse ambiente de quinta, eu não estou fazendo julgamento de valor. Na quinta dimensão nós vamos encontrar formas astrais, espectrais de todos os tensores vibratórios, inclusive os tensores divinos, os tensores de altíssima frequência. Então, onde estão algumas informações necessárias para o seu projeto? Então, hoje eu que estou fazendo o meu projeto, meu trabalho aqui, o trabalho de geobiologia multidimensional, um trabalho extenso, profundo, com uma qualidade técnica e com um propósito de levar informação e conhecimento, eu estou utilizando essa técnica. E tem saído e tem surgido um material de altíssima qualidade. Voltando aqui então, eu passei essa lição de casa para essa cliente. Depois de 1h30 de conversa, eu já não tinha, eu percebi como foi doce, como foi gentil a maneira como ela me abraçou, ela se despediu de mim, e ao mesmo tempo eu tive o privilégio, a grata satisfação de, ao me despedir, sentir aquela sensação agradável de que durante um bom tempo daquele nosso encontro, eu privei do convívio íntimo daquela criatura, daquela história que ela me contou, que é uma história fascinante. Eu me reservo o direito aqui de manter isso sob sigilo, porque afinal de contas ela me permitiu contar a história, né? Como eu brinco, eu conto milagre, mas não conto o santo, ok? Então é uma história fascinante, é uma história de superação, é uma história e também é uma história às vezes de contratempo. Então eu queria deixar com você essa reflexão. Chegou no momento de transitoriedade da tua vida, você está perguntando para você o que é que você tem que fazer daqui para frente agora? Para de fazer o que está fazendo. Para tudo. Mas para tudo mesmo. Como agora, nós estamos chegando no final da nossa conversa aqui. Para tudo. E o que é que você vai fazer? Recolha-se. Recolha-se em meditação, recolha-se em oração. Faça isso insistentemente durante alguns dias. Deixe que o seu coração se habitue a entrar na quinta dimensão, repito, que é uma outra geometria, com uma outra roupagem, com outro corpo, com outro estado vibratório. Traga de lá os seus insights, as suas sacadas, para que daqui para frente você se reajuste, você se realinhe à história propositiva de sua vida. E eu vou voltar à frase do Dr. Eduardo Botti. Toda vez que você estiver ajustado aos propósitos de sua vida, você é uma pessoa saudável. Você é uma pessoa feliz, você é uma pessoa próspera. Você tem à sua volta uma psicosfera altamente atrativa de coisas boas, de coisas legais, de felicidade, de alegria, de contentamento. Né? Você passa a ser uma pessoa com uma liderança espiritual. Olha só! Você não precisa estar com a indumentária, mas você vai chegar um momento em que o teu status consciencial, que já é de uma relevância espiritual, vai dar a você em vários momentos, não importa o que você faça. Repito, não importa o que você faça. Não estou falando isso especificamente no ambiente terapêutico, mas no teu cotidiano, no teu local de trabalho, nas tuas relações interpessoais, no dentista, no cabeleireiro, no barbeiro, não importa. Você terá sempre a oportunidade de fazer com que aquelas pessoas que se aproximam de você tenham em você uma plataforma para ir para o próximo nível. Porque para ir para o próximo nível, muitas vezes aquilo que você sabe, aquilo que você conhece é insuficiente. Estou te dando essa dica, eu espero que você tenha gostado e a gente se vê no nosso próximo episódio. Tudo de bom para você, fique com Deus. Até lá, tchau, tchau.